Olha só, Prisco, veja só essa notícia. Esta semana, um caso chamou a atenção em Itajaí, aqui mesmo em Santa Catarina. Um homem foi detido após roubar 2 rolos de papel higiênico em uma universidade, Prisco. Segundo a polícia, ele seria liberado, mas foi preso porque já teria cometido outros pequenos furtos. E eu lhe questiono como comentarista político e como um cidadão também. Pequenos furtos, ao contrário, Prisco, de muitos políticos aí que já estão na cadeia, outros soltos que fizeram grandes roubos, corrupção por aí correndo solta. Temos o Loures, né? O homem da mala. Que foi o especial, o cara da mala. Aécio Neves, que não pediu os 2 milhões de reais, nunca viu a Joesley Batista. E, inclusive, o empresário Joesley Batista, que está numa redoma, uma proteção que muita gente, muitos brasileiros estão questionando. É verdade, Ildiane. Na verdade, no Brasil, sempre ladrão de galinha merecia severidade na sua prisão. Já crime do colarinho branco era relegado a segundo plano. Com o advento da Operação Lava Jato, a gente observa que essa mecânica já está mudando um pouco. Tanto é que nós temos personalidades presas, como o governador reeleito do Rio, Sérgio Cabral Filho, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro todo-poderoso da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, o príncipe do empresariado brasileiro, Marcelo Odebrecht, e daí por diante. Mas temos situações inaceitáveis, como essa do caipira de Goiás, presidente da JBS, ele que forma dobradinha sertaneja com o irmão. Estão soltos por conta de uma delação premiada cujos termos está sendo questionado, os termos questionados pela opinião pública brasileira e pela sociedade de uma maneira geral. De qualquer maneira, Ildiane, temos avanços já registrados, mas muita coisa ainda por avançar e por percorrer. Com certeza, e temos novidades, né? Como a gente fala, cada dia uma bomba caindo aqui no nosso país. Agora a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é condenado criminalmente. Lula foi condenado ontem a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato. O ex-presidente foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo que envolve a compra do triplex no litoral paulista. Na sentença de 238 páginas, o magistrado decretou o confisco imediato do imóvel. O ex-presidente ainda poderá recorrer da sentença ao Tribunal Regional Federal. Lula só será preso e ficará inelegível se a Justiça, em segunda instância, confirmar a condenação do juiz Sérgio Moro. Inclusive, Prisco, a gente recebeu agora a informação da nossa produção durante a exibição do SBT Meio-Dia que Lula está se pronunciando, falando neste momento. Exatamente, porque ontem ele não se manifestou, apenas os advogados, Ildiane. E agora ele está numa reunião partidária em São Paulo, na presença da presidente do partido, Gleice Hoffmann, senadora do Paraná, e se posicionando e questionando a sentença de Sérgio Moro, inclusive não só sinalizando já para o recurso junto ao Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, mas como também deixando claro que a sua defesa, os seus advogados, vão entrar contra Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça, questionando a sua imparcialidade, que ele já estaria com um posicionamento contrário a ele, Lula da Silva. Mas, independentemente disso, vamos avaliar a decisão. Já era esperada, já era aguardada para qualquer momento. Isso, de alguma maneira, chegou num bom instante para Michel Temer. Tira um pouquinho o foco da questão relacionada à votação da denúncia para que Michel Temer venha a ser processado do Supremo Tribunal Federal. Isso de uma ponta. Na outra extremidade, nós poderíamos avaliar o seguinte: Lula da Silva agora tem aí uma trajetória a enfrentar, sob o aspecto jurídico, na defesa, e sob o aspecto político, no desgaste. Pesquisas de opinião ainda o mostram como o favorito para chegar ao segundo turno na disputa presidencial. Mas agora é uma questão de tempo. O cronograma político-eleitoral está correndo contra o tempo. Qual é a média para o TRF, quarta região em Porto Alegre,
julgar esse caso? Mais ou menos um ano. Hoje, 13 de julho. As convenções homologatórias têm como prazo de 20 de julho do ano que vem a 5 de agosto. Então, se o tribunal vai se manifestar antes ou depois, se for antes e confirmar a condenação de Moro, ele não pode nem disputar a convenção, ele não pode nem ser homologado, ele não pode nem o partido, PT, pedir registro de sua candidatura. Agora, se for depois, se for no interregno entre 20 de julho e 5 de agosto, o que ocorre? Ele até pode ter sido homologado, mas se a decisão o tornar inelegível, aí ele deixa de ser candidato. O registro é cassado, mas daí ele vai recorrer, vai buscar efeito suspensivo no Supremo Tribunal Federal. Daí vai ser aquela confusão, porque vão dizer que estão tirando ele da disputa sucessória, porque ele está bem cotado nas pesquisas. Então, agora é a corrida contra o tempo. Sobra para nós brasileiros, mas que imagem nós também estamos passando, né? Péssima. Pelo mundo afora. É evidente que a condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro está repercutindo e muito na imprensa nacional e internacional. Notícia foi capa da Folha de São Paulo de hoje. O jornal O Globo também destacou o fato como algo inédito na história. Já no cenário internacional, o The New York Times deu destaque para a condenação do ex-presidente do Brasil e destacou que isso é um grande revés para um político que teve por décadas uma enorme influência na América Latina. O jornal El Clarín da Argentina lembra que esta é a primeira condenação a um político do PT no âmbito da Operação Lava Jato. O jornal espanhol El País diz que Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses e afirma que se trata do ex-presidente mais popular do país. Na França, o Le Figaro destaca que o ex-presidente foi condenado por corrupção e chama o Lula de um ícone da esquerda. O presidente da Bolívia, Evo Morales, se pronunciou no Twitter contra a condenação de Lula, um golpe judicial ao irmão Lula, potencial candidato que garantia a vitória do povo brasileiro. Toda a nossa solidariedade. São duas situações inéditas. Primeiro, um ex-presidente condenado. Isso é único na história do país. E outra situação inédita também, um presidente da República no exercício do mandato ameaçado de ser processado, no caso, Michel Temer. Mas vamos agora para uma charge muito interessante que está viralizando nas redes sociais. Muito bem, temos lá Lula da Silva falando, fica na cela comigo, Serginho Cabral, e ele, não dá, eu tenho curso superior. Como sabemos, Lula não tem curso superior. E como não foi possível, em função do tempo, né, Grazi? E o Diário, uma rápida informação, a CCJ está reunida desde ontem pela manhã. Foi até às 2 da manhã de hoje, reiniciou às 9 da manhã e deve encerrar agora à tarde. Possibilidade de votação ainda hoje na CCJ e Michel Temer deve levar a melhor com tranquilidade em função das substituições. Mas votação na sexta-feira ou segunda ou terça da semana que vem em plenário há uma incógnita, porque o Palácio quer um quórum e Rodrigo Maia um outro quórum superior e talvez esse assunto do plenário, do julgamento por crime de corrupção passiva, fique só para depois do recesso parlamentar.